Aleluias. Glórias a Deus. Bom, depois das minhas férias aí, né? O pastor me colocou aqui. Licença paternidade. Maternidade, exatamente. Bom, eu tirei um tempo aí para ficar com a minha esposa e com o meu filho. E graças a Deus nós estamos bem. O Luca tem crescido bem. Ele tem se acostumado com o ambiente aqui da igreja, né? Você vê que a gente fica ali na frente e ele fica tranquilo o culto inteiro. Então isso era um medo que a gente tinha, né? De vir com um bebê pequeno e talvez ele ficar incomodado. Mas não, a gente consegue ficar aqui o culto inteiro. E isso é para a glória de Deus, né? Porque também ele já, desde quando ele era desse tamanhozinho, né? Ele já vivia na bagunça, né? Então glórias a Deus por isso. E o Senhor quis agora que eu voltasse. Em breve a Lívia vai voltar também a participar mais nos cultos à noite. Por enquanto ainda é um pouco difícil para ela por causa da rotina do Luca, mas Deus está cuidando de nós, amém? Glórias a Deus. E o pastor me convidou me mandou, né, na verdade, me obrigou a vir aqui hoje, brincadeira. E o tema da nossa mensagem de hoje é a oração que leva à esperança, amém? Nós vamos nos basear nesse tema aqui em 1 Samuel, que conta a história de Ana, né? Fala sobre a oração que Ana fez ao Senhor para poder receber a sua bênção. E eu fiquei refletindo muito sobre esse tema, né? A oração que leva à esperança. E eu fiquei pensando o que é que pode nos levar a ter esperança, né? Qual o caminho que eu preciso seguir para ter esperança da salvação por parte do Senhor, ou da resolução de algum problema, de alguma situação complicada que eu estou passando, que aquilo, às vezes chega um momento da nossa vida que nos falta esperança. E existe um caminho que nós precisamos percorrer, existe um caminho, passos que nós precisamos dar até receber novamente essa esperança que vem da parte do Senhor. E é muito normal, é comum nós termos esperança em alguém, em alguma pessoa aí, e não é pecado nenhum você ter esperança em alguém. Na verdade, isso é uma coisa muito comum. Quando você está com alguma situação na sua saúde, você tem esperança de que aquele médico que você se consultou te dê uma notícia, ou te indique o que você tem que fazer. Ou você está com uma causa na justiça, você tem esperança que aquele advogado vai te ajudar a poder resolver aquele problema. Ou como eu e o pastor aqui que não gostamos de futebol, você está assistindo o seu time jogar e aí seu time está aquela draga ruim demais. Aí você tem esperança que aquele jogador que o time contratou, o Depay, né, do seu time, né, o Memphis Depay, vai lá, entra e faça o gol. Então nós temos esperança sempre em alguma coisa, em alguma pessoa. E é muito normal nós temos esperança nas pessoas e esperar isso de alguém. Mas essa esperança ela se dá porque nós conhecemos essa pessoa. Como por exemplo, o jogador de futebol. A gente sabe da qualidade daquele jogador, então a gente espera com que ele faça alguma coisa. A gente sabe que aquele médico faça alguma coisa para a nossa situação, aquele advogado, aquela pessoa, aquele pastor nos atenda, porque nós temos esperança por causa que nós conhecemos aquela pessoa. E quanto mais nós conhecemos essa pessoa, mais nós temos esperança nela. E com o Senhor é a mesma coisa. Quanto mais nós nos aprofundamos em conhecer ao Senhor, nos tornamos mais íntimos de Deus, mais nós temos esperança e confiança que Ele vai resolver nossos problemas, independente do tamanho que o nosso problema e que a nossa situação for. Mas para isso nós precisamos conhecer ao Senhor. E você vê que as pessoas, elas não têm esperança em Deus. As pessoas no mundo, elas não têm esperança em Deus, e elas buscam outros recursos porque elas não conhecem ao Senhor. Mas nós que conhecemos o Senhor, esperamos integralmente no Senhor. Amém? E eu quero ler com vocês aqui, em vez de ler o tema, a história aqui de Ana, nós vamos ler a oração de agradecimento que Ana fez, que é uma das orações mais bonitas que tem. Que está em 1 Samuel, só que no capítulo 2, e eu vou ler aqui do versículo 1 ao versículo 10, beleza? Vou começar. Então Ana orou assim: meu coração exulta no Senhor,
no Senhor minha força é exaltada. Minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegro em tua libertação. Não há ninguém santo como o Senhor, não há outro além de ti. Não há rocha alguma como nosso Deus. Não falem tão orgulhosamente, nem saem de sua boca tal arrogância, pois o Senhor Deus é sábio. É Ele quem julga os atos dos homens. O arco dos fortes é quebrado, mas os fracos são revestidos de força. Os que tinham muito, agora trabalham por comida, mas os que estavam famintos, agora não passam fome. A que era estéril deu luz a 7 filhos, mas a que tinha muitos filhos ficou sem vigor. O Senhor mata e preserva a vida. Ele faz descer a sepultura e dela resgata. O Senhor é quem dá a pobreza e a riqueza. Quem dá pobreza e riqueza Ele humilha e exalta. Levanta do pó o necessitado e do monte de cinzas ergue o pobre. E Ele faz-o sentar com os príncipes e lhes dá lugar de honra. Põe os alicerces da terra, pois os alicerces da terra são do Senhor. Sobre eles estabeleceu o mundo. Ele guardará os pés dos santos, mas os ímpios serão silenciados nas trevas, pois não é pela força que o homem prevalece. Aqueles que se opõem ao Senhor são despedaçados. Ele trovejará do céu contra eles. O Senhor julgará até os confins da terra. Ele dará poder ao seu rei e exaltará a força do seu ungido. Amém? Glórias a Deus. Essa é a oração aqui que Ana faz, esse engrandecimento a Deus. É uma oração que eu acredito que nós, quando recebemos algo da parte do Senhor, a nossa alma se alegra tanto que nós só sabemos elogiar a Deus, nós só sabemos admirar a Deus. E a Bíblia diz que os anjos eles cantam santo, os anciãos cantam santo, e talvez seja por causa disso, por olhar a grandeza de Deus, por olhar a beleza de Deus e não caber mais palavra na boca deles e só saber dizer santo. E quando nós presenciamos a graça de Deus sobre as nossas vidas, nos faltam palavras para agradecer ao Senhor. E essa oração de agradecimento de Ana, na verdade, é uma oração engrandecendo a Deus. E essa oração, a história dessa oração de Ana é uma das histórias mais lindas, uma das representações de oração na Bíblia mais linda. E ela nos mostra, ela nos ensina que um coração quebrantado, um coração sincero diante de Deus não precisa de muitas palavras. E talvez nós entramos nesse lugar, ou quando nós éramos novos convertidos, e quando não conhecíamos ainda o Senhor, e a gente chega às vezes numa igreja, em uma reunião, e a gente vê alguém orando muito legal, orando bonito, e a gente se cobra, e às vezes nós temos dificuldade de falar com Deus. E Ana nos prova que a oração ela não é isso, ela não é essa cerimônia, a oração ela é essa conversa. E nessa história ela vai nos mostrar que esse coração quebrantado, esse coração humilde na presença de Deus, não precisou de muitas palavras para ser ouvido. E ela nos mostra também que tudo aquilo que nós pedimos para Deus, volta para Deus. Tudo aquilo que nós pedimos para Deus, Deus nos dá, mas é para a glória de Deus. Não é para a nossa glória, não é para a nossa exaltação ou exaltação de outra pessoa. Então a história começa nesse capítulo 1 e versículo 1 de 1 Samuel, que havia um homem chamado Eucana, que ele tinha 2 esposas, uma era Ana e a outra era Penina. A Penina ela tinha filhos, ela podia gerar filhos, já tinha filhos, mas Ana ela não podia ter filhos, e ela sofria demais por essa situação, e até porque hoje talvez nós temos o controle de natalidade no Brasil e em alguns outros países mais forte com essa questão, mas naquela época era muito importante você ter filhos, e era bem visto pelas pessoas quanto mais filhos você tinha, até porque os filhos eram vistos como mão de obra, né? Hoje o Luca está lá pequenininho, bonitinho, e eu não fico nem pensando o dia que ele vai trabalhar, eu nem planejo o dia que ele vai trabalhar, eu só quero que ele fique em casa. Mas eu acredito que a rapaziada daquela época olhava a criança e falava assim: nossa, menina, não vai dar para ficar trabalhando aqui, né? Pegando na enxada, fazendo força. Então a galera queria ter filho homem, porque sabia que ia poder trabalhar na roça, que ia ter mão de obra para trabalhar.
E naquela época era bom você ter bastante filhos, porque você já planejava que o futuro todas aquelas crianças era plantar, colher, cuidar do gado, pastorear, fazer todas essas coisas. Não era contratar funcionário, você usar seus próprios filhos. Na verdade, meu pai faz isso comigo até hoje. Se eu pensar, né? Tem 14 anos que eu trabalho com ele, desde os 14. Exatamente, é verdade. Eu e meu irmão, olha só. Então, Eucana, a esposa de Ana e de Penina, era servo fiel do Senhor. A palavra diz que todos os anos ele subia até Siló, aonde quem servia ali, o sacerdote que servia ali, era Eli, que ficava naquele tempo. Então, todo ano ele subia, levava a sua família para poder servir ao Senhor, e ali eles praticavam os rituais que anualmente eles faziam. Então, Eucana tinha esse costume, eles participavam de todas as situações que aconteciam, e Ana, através de Eucana e Penina também, e os seus filhos, participavam disso e conheciam também ao Senhor, temiam também ao Senhor, porque eles tinham essa prática, eles tinham essa fidelidade a Deus e eles conheciam a Deus. Então, em uma dessas idas ao templo, logo após fazerem a refeição, depois do sacrifício, Ana, ela se levanta e começa a chorar. Imagino que talvez no cantinho do templo, em algum lugar ali, ela se levanta e começa a chorar, porque a sua alma já não aguentava mais, né, as provocações de Penina. Ela não aguentava mais o fato de saber que talvez ela já tinha tentado por anos e anos e anos e ela não engravidava. Então ela começa a chorar aflita e clamar ao Senhor e pedindo ao Senhor. E ela faz um voto com o Senhor que é muito importante, que está no capítulo 1, no verso 11. Eu vou ler aqui rapidinho. E fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba não serão cortados. Então o Senhor, ele vai, resumindo aqui, ele vai e atende, depois de um tempo, ele atende a oração de Ana, e ela gera um filho, e esse filho é Samuel. E a gente entende aqui que Ana, através da fé, através do conhecimento que ela tem de Deus, através de acreditar em Deus, gerou em Ana, quando ela faz aquela oração de fé, gera em Ana a esperança. Você quer ver como gera a esperança no coração de Ana? No verso 18, ela disse, ele chega nela e fala para ela que as orações dela, depois de uma conversa com ela, fala para ela que as orações dela seriam atendidas. E o versículo 18 diz, ela disse, espero que sejas benevolente para com a tua serva. Então ela seguiu o seu caminho, comeu, e o seu rosto já não estava mais abatido. Você vê como a fé em Deus gerou no coração de Ana a esperança. Essa oração que ela fez e a confirmação através do profeta Eli gerou no coração, e até o semblante dela mudou. Então, através da fé em Deus, o conhecer a Deus nos dá esperança. Então, quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós ficamos tranquilos e conscientes de que Ele pode, de que Ele vai resolver a nossa situação. Mas para isso é necessário nós conhecermos a quem nós estamos depositando a nossa fé. Em Jó 19:25 diz, eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. Em 2 Timóteo 1:12 diz, eu sei em quem tenho crido e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Então o conhecimento a Deus, saber quem é Deus, nos traz a segurança de que Ele vai cuidar do nosso amanhã, Ele vai preparar todas as coisas. Então é necessário nós depositarmos a nossa fé totalmente em Deus, para gerar esperança em nossos corações. Em 1 Pedro 1:3 diz o seguinte, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma viva esperança, por meio da ressurreição de Jesus dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé
são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Olha só no versículo 5, que mediante a fé. Então é através da fé em Deus que nós temos esperança. Se nós não conhecermos a Deus, se nós não acreditarmos que Ele é poderoso para fazer essas coisas, o nosso semblante não vai mudar como mudou de Ana. Então ela precisou primeiro conhecer a Deus, precisou saber quem era Deus, para poder saber em quem ela poderia confiar, para quem ela poderia orar. E a oração de Ana não foi uma oração longa, não foi uma oração de palavras bonitas, mas foi uma oração talvez estranha, uma oração que as lágrimas se confundiam na sua boca e ela não sabia o que falar, mas o Senhor conhecia o coração de Ana. O Senhor conhecia, e a palavra diz que o Espírito Santo, Ele traduz os nossos gemidos. Então, em nome de Jesus, se você hoje veio aqui, daqui a pouco nós teremos um momento de oração. E falta palavras na sua boca para poder pedir ao Senhor algo, para poder pedir socorro, ajuda ao Senhor. As suas lágrimas serão traduzidas ao Senhor. O seu gemido, o seu clamor será traduzido ao Senhor. Então você pode ficar tranquilo, porque a sua oração ela está sendo ouvida por Deus. Amém? E Ana, Eucana e Penina, sua família, eles subiam todo ano para adorar ao Senhor. E hoje nós temos esse acesso 24 horas do nosso dia. Isso é uma dádiva para nós, isso é uma honra para nós, poder nos lançar aos pés do Senhor o tempo todo. Então essa oração que vai nos trazer esperança, esse caminho que vai nos trazer esperança, nós não precisamos planejar esse caminho. Nós não precisamos calcular por onde eu vou, qual rota eu preciso usar. Nós precisamos apenas abrir o nosso coração, abrir a nossa voz e nos derramar perante o Senhor. E Ele vai ouvir o nosso clamor, Ele vai ouvir a nossa oração. Mas no caminho que Ana precisou percorrer até alcançar esse milagre dela, ela teve que enfrentar alguns desafios, e isso foi o que mais mexeu comigo, isso foi o que mais tocou no meu coração, porque Ana teve três pontos que eu quero destacar que Ana teve dificuldade, que ela precisou tampar os ouvidos, olhar para o Senhor e permanecer confiante em Deus. E nós vamos nos deparar que com a nossa vida acontece a mesma coisa, em situações que nós não podemos olhar para o lado, nós não podemos olhar para as circunstâncias, nós não podemos olhar para a economia, nós não podemos olhar para a crise, nós precisamos olhar para Deus, porque nele está a nossa esperança. E Ana, ela focou no Senhor, ela permaneceu firme no Senhor, confiante em que o Senhor poderia fazer aquelas coisas, em que o Senhor poderia dar o milagre que ela tanto buscava, que ela tanto pedia para Deus. E nós vamos ver que também nós precisamos estar com os nossos olhos focados em Deus. Quando alguém disser para nós, quando um médico disser para nós, quando aquela causa na justiça que nós estamos buscando, ou talvez quando aquele parente que nós temos orado ao Senhor e pedido para que ele encontre o Senhor, para que ele encontre os caminhos do Senhor, quando aquela situação parece que não tem mais jeito, não tem mais solução, nós precisamos manter a nossa mente focada em Deus. Precisamos acreditar que no dia oportuno, seja no tempo que para nós pareça distante, para o Senhor é no tempo certo. Nós precisamos continuar, porque Deus nunca falhou, e não vai ser agora que Ele vai falhar. Nós precisamos entender isso, que o Senhor Ele está conosco. E a primeira pessoa que na história Ana se depara e que parece que ela poderia desmoronar ali e desanimar e não querer mais orar por essa situação, foi Penina. Nós sabemos que na história, Penina ela já tinha filhos e ela humilhava Ana por Ana não poder gerar filhos. E ela foi a primeira pedra, vamos dizer assim, o primeiro empecilho que talvez as palavras de Penina para Ana poderiam desanimar ela. E ela fala, realmente, Eucana já tem os filhos com Penina, e então está suficiente, eu não preciso, eu não vou dar essa bênção para Eucana, e também tudo bem, a Penina já está me enchendo o saco aqui, então é melhor eu aceitar aceita que dói menos,
ela poderia pensar dessa forma, mas ela sabia, ela estava focada naquilo que ela queria. Vou ler aqui o verso 6. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a procurava continuamente, a fim de irritá-la. E a Penina irritava tanto a Ana, que a ponto de Ana não querer comer, de tanta tristeza. E existem pessoas assim também nas nossas vidas, que tentam nos desanimar. Elas querem nos ver frustradas, elas querem nos ver para baixo. E às vezes eu lendo a história, eu começo a imaginar, eu começo a viajar, pensando que Penina, em alguma dessas situações, ela talvez queria estar grávida, queria ter um filho, às vezes não só por prazer de poder gerar um filho, mas às vezes para poder falar, eu consigo e Ana não consegue. E quantos de nós às vezes agimos como Penina? Nós estamos numa situação onde nós não estamos fazendo ou recebendo ou pedindo algo para Deus porque nós queremos glorificar a Deus, mas porque nós queremos ser melhor naquela situação. Queremos ter mais que alguém, queremos ser destaque em alguma coisa, queremos ser estrela em alguma coisa. E Penina, ela estava numa situação que parecia que ela queria ser a melhor daquela forma. E não queria que Ana gerasse para sei lá, não ter uma competição. E as pessoas assim, elas tentam nos desanimar do nosso processo. Existem situações que nós passamos na nossa vida que realmente são orações e pedidos que nós fazemos ao Senhor que parece que é impossível de acontecer. E ainda mais se tiver uma peça dessa na nossa vida, fica mais complicado ainda. A segunda pessoa que talvez poderia ter desanimado Ana está no verso 8, que foi o seu próprio esposo. Olha o que ele diz. Eucana, seu marido, lhe perguntava, Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? E da mesma situação, Eucana, ele desenhou daquilo que Ana estava pedindo. Ele achou que talvez aquilo que... você está chorando, você está sem comer, você está fazendo muito drama. Isso é muito exagero. Eu sou melhor para você do que 10 filhos. E quantas vezes nós vemos situações dessas nas nossas vidas, nós temos clamado ao Senhor, pedido algo ao Senhor, e pessoas e às vezes até familiares à nossa volta falam, isso aqui é muito exagero. Eu sempre lembro da história da minha mãe. A gente morou, desde quando eu era criança, a gente morou na casa dos meus tios, de favor. E aí o sonho da minha mãe era ter a casa própria, e Deus abençoou, a gente conseguiu comprar um terreno, construiu um salão, a gente morou no salão e depois construiu a casa realmente, que é onde ela mora até hoje. E eu lembro que o sonho dela era ter as janelas brancas. Ela queria porque queria que as janelas fossem brancas, e talvez alguém falava assim, isso é muito exagero. Como a gente ouvia falar, para que a janela branca? É mais caro. É a mesma coisa, a janela branca, a janela de alumínio, é tudo a mesma coisa, mas ela queria a janela branca. E quantas vezes pessoas assim na nossa vida, elas menosprezam aquilo que nós estamos pedindo a Deus. E Eucana fez isso com Ana. Eu sou melhor para você do que 10 filhos. Mas ele não estava entendendo, não era sobre essa situação que Ana estava clamando. E com nós é a mesma coisa. Não interessa, não importa o que você tem pedido para Deus, se no teu coração tem queimado e tem desejado aquilo, e pessoas têm falado para você que é exagero pedir aquilo, continue firme naquilo que você está pedindo ao Senhor. Se o Senhor plantou isso no seu coração, continue firme, porque o Senhor sabe do teu coração. As pessoas, e nós somos seres humanos, e às vezes até eu e você falhamos com outra pessoa. Às vezes alguém conta alguma coisa para você que tem orado e pedido para Deus, e você fala, nossa, mas isso aqui nada a ver que você está pedindo para Deus. Né? Isso aqui não faz sentido isso que você está pedindo para Deus. Continue firme no que você está pedindo para Deus. E é interessante porque ele despreza aquele pedido de Ana, ele acha isso exagerado, e às vezes nós estamos sofrendo por alguma coisa que a gente fala assim, quando a gente olha para alguém sofrendo por alguma coisa, a gente tem o costume de olhar e falar assim para aquela pessoa, nossa, mas eu passei por isso aí, nem fez cosquinha. Eu passei por isso aí, eu nem chorei, nem morri desse jeito. Nossa, ela está chorando só porque não tem filho, ela devia dar graças a Deus que não tem filho, mais gasto, depois tem escola, tem os problemas. Não é verdade?
às vezes a gente diminui as pessoas. A gente acha que que aquele sofrimento que alguém está passando é pouco porque a gente passou e se deu bem. Mas cada um vive de um jeito. Cada pessoa sente uma dor de um jeito. Cada dor é única, cada sentimento é único. E o Senhor, Ele entende cada coração. O Senhor compreende cada lágrima, cada choro. E as pessoas não têm noção do nosso lado. E em vez de, às vezes, nós ajudarmos alguém em oração, nós preferimos medir a situação da pessoa. Assim, não, mas isso aí você vai conseguir passar, mas não, em vez de você ajudar, às vezes com palavras, ajude com oração, ajude estando junto. A terceira pessoa foi o próprio profeta Eli. Você vê, são pessoas, primeiro a outra esposa de Eucana, e depois o próprio esposo, e depois um homem de Deus. Um homem de Deus. E às vezes, de onde menos nós esperamos, vem o desânimo. Da nossa casa, às vezes da igreja. E o que aconteceu ali com o profeta Eli foi que, ao ver Ana chorando e clamando a Deus, ele achou que estava embriagada e repreendeu ela. Olha o que diz o versículo 14. Ele disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. E Eli não teve a sensibilidade de entender o que estava acontecendo com Ana. Ele não olhou para Ana e falou: poxa, essa mulher tem alguma situação errada, deixa eu chegar nela e perguntar primeiro o que está acontecendo com ela. Quantos de nós não somos assim também? A gente já olha alguma situação de alguém, alguma pessoa acontecendo alguma coisa, e a gente já julga e fala assim: não, isso aí, essa pessoa aí não, nada a ver, isso aí tá errado, tem alguma coisa errada. E ele ainda falou que ela estava bêbada. E ela estava chorando, desesperada. A sua alma doía tanto, a sua alma pesava tanto. E ele não teve essa sensibilidade. Mas nós precisamos ter misericórdia com as pessoas. Seja com Penina, seja com Eucana, seja com Eli. Porque quantas vezes nós fizemos uma retrospectiva da nossa vida, e nessas três situações nós já fomos Penina, nós já fomos Eucana e nós já fomos Eli nessas situações. E nós precisamos entender que nós precisamos melhorar, mas isso é buscando ao Senhor, conhecendo ao Senhor e deixando com que Ele molde o nosso coração. Mas o interessante é que Ana não deixou se abater. Não deixou se abater com seus familiares, não deixou se abater com seu esposo, não deixou se abater com o profeta. Ana não deixou se abater com a situação, porque depois de explicar a situação para Eli, ele vai e leva aquela oração, leva aquele pedido a Deus. Como nós lemos aqui no começo, o semblante de Ana muda. E a palavra diz que depois de um tempo ela dá finalmente à luz a Samuel. O Senhor escutou a oração de Ana, e não só Samuel, depois ela teve mais 5 filhos. Foi uma mulher que prosperou, foi uma mulher que gerou mais outros filhos, e ela cumpriu o propósito que ela tinha colocado com Deus assim que Samuel entrou. A palavra diz que ela esperou um tempo até Samuel desmamar, e depois que Samuel desmamou, ela levou até o templo e entregou para o profeta Eli, e ali ele cresceu e ficou, e ele foi o último juiz de Israel. Samuel foi tão grande, que ele quem ungiu o primeiro rei, que foi Saul, e ungiu o rei mais importante, que foi Davi. Olha o tamanho de Samuel e o tamanho da promessa. Não, por isso que eu falo, não desista daquilo que você tem pedido ao Senhor. Às vezes parece tão pequeno. Eu entrei num conflito quando nós fizemos confesso para vocês que eu entrei num conflito quando a gente fez a agenda dos jovens desse ano, que eu falei: Senhor, mas o Senhor queimou isso no nosso coração, mas tem umas coisas aqui que tá tão maluca, eu não tô, sabe, acho que, sei lá, será que vai dar certo? Mas o Senhor, Ele continuou falando com a gente, Ele ministrou no nosso coração que a profundidade daquilo que nós fazemos, seja abraçar alguém, seja cumprimentar alguém, seja fazer um pequeno ou um grande evento, o quanto nós colocarmos o Senhor naquilo, aquilo de pequeno vai se transformar numa coisa gigantesca. Poderia ser só um menino, só um filho. Eu vou criar ele, mas eu vou entregar ele ao Senhor aqui, mas ela talvez nem esperava que ele seria um dos maiores profetas do Velho Testamento, e ele se tornou um dos maiores profetas. Então nós não podemos desistir de clamar ao Senhor. Nós não podemos achar que a nossa dor ao Senhor é exagerada.
O Senhor, Ele conhece o seu coração. E também, nós não podemos sentir que a nossa entrega está sendo desnecessária. Talvez haja um desânimo, eu creio que por parte de crentes em todas as igrejas. Quando se fala de um culto de oração, não é tão popular quanto, sei lá, um culto que tenha um evento, ou um pregador de fora, alguém muito grande, ou um culto no domingo que vai acontecer alguma coisa muito especial. Não tem o mesmo marketing, talvez para as pessoas não haja o mesmo apelo, mas é o culto mais importante. Se não houver um culto de oração, se não houver uma igreja que ora, uma igreja que não caminha, uma igreja que não anda, e nós estamos aqui porque nós acreditamos sim, que a oração vai fazer diferença, e Ana acreditou que aquela oração, insistir, ir até o templo, e mesmo sem palavras, ela falou, não, eu vou ficar de pé, e aquilo que eu tiver para falar, eu vou falar. E em poucas palavras, ela fez um voto com o Senhor, e esse voto se transformou em uma criança, e essa criança se transformou em um grande profeta. E hoje nós vivemos, glórias a Deus, daquilo que Samuel deixou para nós. Temos lições importantíssimas que Samuel deixou para nós. Então, acreditar em Deus, confiar em Deus e principalmente se aprofundar em conhecer a Deus, é o caminho que nos leva à esperança. É isso que nos leva à esperança. E nós precisamos estar atento à voz do Senhor, porque Ele vai falar ao nosso coração, assim como Ele falou com Samuel essa noite. Nós vamos orar, daqui a pouco nós vamos entrar em um período de oração, e a Lívia falava muito isso para mim, que existem momentos que a gente precisa orar, mas existem momentos que a gente também precisa ouvir o que o Senhor quer falar ao nosso coração. Então vamos ficar de pé, glórias a Deus, vamos agradecer.